Você já imaginou como seria possível erguer uma cidade inteira, com colunas de pedra de 50 toneladas, em cima de um recife de corais vivo, no meio do oceano, sem usar uma única roda, metal ou polia? Pois é, meu filho. Essa pergunta tira o sono de arqueólogos há décadas. Bem-vindo a Nan Madol, a Veneza do Pacífico, localizada na remota ilha de Pohnpei, na Micronésia. Este é o único lugar no mundo onde uma cidade antiga foi construída sobre a água, mas não com madeira ou tijolos, e sim com blocos magnéticos de basalto, que parecem ter sido empilhados por gigantes. A escala de Nan Madol é difícil de processar. São quase 100 ilhas artificiais, conectadas por canais, estendendo-se por quase 2 quilômetros de comprimento. Estima-se que existam mais de 250 milhões de toneladas de rocha de basalto aqui. O grande mistério começa na origem. As pedreiras mais próximas de onde esse material poderia ter sido extraído ficam no lado oposto da ilha. Como um povo antigo, sem tecnologia moderna, conseguiu transportar pedras que pesam o mesmo que um caminhão carregado por cima de montanhas e águas turbulentas. Se você gosta de mistérios que desafiam a lógica, já se inscreve aqui no canal do Vovô Xindó. O vovô está sempre garimpando essas histórias que a ciência ainda não conseguiu explicar totalmente. A lenda local é muito mais fantástica que as teorias acadêmicas. Os nativos de Pohnpei contam a história de 2 irmãos feiticeiros, Olossopa e Olossipa, que teriam vindo de uma terra distante. Segundo a tradição oral, eles não carregaram as pedras. Eles usaram magia para fazer com que os blocos de basalto voassem pelo ar e se encaixassem perfeitamente uns sobre os outros. Pode parecer folclore, mas quando você olha para a precisão das colunas hexagonais, empilhadas em estruturas que chegam a 12 metros de altura, a ideia de que seres humanos comuns fizeram isso com cordas de coco parece quase tão inacreditável quanto a própria magia. Arqueólogos tentaram provar que as pedras foram transportadas em balsas, mas os testes práticos foram um desastre. O basalto é denso demais e as balsas de madeira afundavam ou viravam no recife raso. Além disso, as paredes de Nan Madol não têm argamassa. Elas são mantidas juntas apenas pelo peso e pelo encaixe geométrico perfeito. Isso sugere um conhecimento de engenharia e física que, teoricamente, aquela civilização não deveria possuir naquela época. Me diz uma coisa, você acredita que civilizações antigas tinham tecnologias perdidas que ainda não compreendemos? Ou será que houve uma ajuda externa de outro mundo? Comenta aqui embaixo pro vovô saber o que você pensa. O centro político e religioso da cidade era Nan Douvas, uma estrutura monumental com paredes duplas que protegiam os túmulos reais. Durante o período da dinastia Saudeleur, que governou por séculos, Nan Madol era o coração de um império marítimo. No entanto, havia um problema terrível. A cidade não tinha fonte de água doce, nem solo para plantar. Toda a comida e água tinham que ser trazidas do continente pelos servos. Viver em Nan Madol era um símbolo de poder absoluto e isolamento ritualístico, onde a elite vivia cercada pelo mar e pelo mistério, longe do povo comum. Mas o mistério fica ainda mais profundo quando olhamos para baixo. Mergulhadores e radares de solo detectaram estruturas submersas que se estendem muito além das ilhas visíveis. Existem relatos de colunas de pedra perfeitamente preservadas a 20 ou 30 metros de profundidade, sugerindo que o que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg, ou melhor, o teto de uma metrópole muito mais antiga, que foi engolida pela subida do nível do mar após a última era glacial. Isso jogaria a data de construção de Nan Madol para milhares de anos antes do que os livros de história afirmam. Muitos pesquisadores, incluindo o explorador James Churchward, acreditavam que Nan Madol era um dos últimos remanescentes do continente perdido de Mu, o equivalente ao Império da Atlântida no Oceano Pacífico. Segundo essa teoria, a cidade flutuante era uma estação de observação astronômica e um portal sagrado. Curiosamente, as pedras de basalto de Nan Madol têm propriedades magnéticas naturais. Dependendo de onde você coloca uma bússola nas ruínas, ela pode girar descontroladamente. Para os antigos, isso poderia significar que o lugar era um ponto de poder energético na Terra. Até hoje, os moradores locais evitam as ruínas após o pôr do sol. Eles falam de luzes estranhas que emanam das águas dos canais e de um sentimento de opressão que toma conta de quem desrespeita o silêncio das pedras. Em 1907, quando a ilha estava sob domínio alemão, o governador Victor Berg decidiu ignorar os avisos e abrir o túmulo de um antigo governante Saudeleur. Ele morreu misteriosamente na manhã seguinte, sem causa aparente. Desde então, o respeito ou o medo pelas ruínas só aumentou,
A verdade é que Nan Madol continua lá, silenciosa e imponente, resistindo à erosão do mar e ao tempo. Cada maré que sobe e desce pelos seus canais parece sussurrar segredos de uma era em que o homem moldava a rocha como se fosse argila. Não sabemos quem foram os arquitetos, como moveram as montanhas ou por que abandonaram esse palácio flutuante. O que sabemos é que Nan Madol permanece como uma prova de que a nossa história é muito mais antiga e complexa do que nos contaram nos bancos da escola. Enquanto as ondas continuarem batendo nessas colunas negras, o mistério da cidade que flutua no vazio continuará desafiando tudo o que julgamos saber. E aí, meu caro? Se você gostou deste vídeo, não perca tempo e visite agora nossa playlist com os últimos vídeos do Vovô Xindó. Basta clicar no centro da tela que eu vou ficar muito feliz. Te espero lá!